É no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, que nós lemos. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Capítulo 1, versículo 8, do livro de Daniel. Bem, a história de Daniel, para aqueles que são leitores assíduos, das histórias do Velho Testamento, Daniel não é um personagem desconhecido. Esse momento inicial da qual nós lemos sobre a vida de Daniel é um momento de uma certa turbulência, um período conturbado, porque tudo podia dar errado, tudo podia não sair conforme as expectativas do jovem Daniel. Não só dele, como de tantas outras pessoas, dos seus amigos, porque eles viram sua cidade ser tomada pelo inimigo, viram o exército de Babilônia cercando, sediando, tomando posse dos bens da cidade, enfim. Jerusalém sitiada, Jerusalém conquistada, Jerusalém tomada por essa mão de ferro, que era o rei Nabucodonosor. E a partir daí a vida de muitos homens, mulheres, velhos, crianças, de muitos jovens, incluindo o jovem Daniel e seus amigos, a vida deles não seria mais a mesma. Seriam tomados como escravos, eles estariam a serviço dos desejos do Império Babilônico. Então, casas, as famílias, os sonhos, toda essa expectativa juvenil que eles poderiam ter, haviam se desfeito diante dos seus olhos. Tudo isso tinha ficado para trás, só havia neles, ou em muitos, a esperança que Deus um dia se lembrasse deles. Que um dia Deus pudesse ver a causa deles, ver a necessidade, a tribulação, ver o problema que eles estavam vivendo, que era serem, por ter sido tomados como escravos. Bem, mas é exatamente nesse período, um período de cativeiro, de exílio, que há um profeta ali. E não só um profeta, mas a história diz que nesse período havia profetas como Ezequiel, como Jeremias, e veremos que o próprio Daniel ele vai exercer esse ministério profético. Os historiadores dizem que foram 50 anos de cativeiro babilônico. Foi 50 anos de cativeiro babilônico, mas também foi esse período Deus também estava falando, Deus também estava presente, Deus também estava se fazendo visível, por assim dizer, através de sua palavra, por intermédio dos profetas. Então Daniel é esse jovem que está ali. Ele tinha sido preso, cativo, mas por alguma razão, que aquela questão da subjetividade de um coração humano que só pertence a Deus, que só Deus conhece, que só Deus sabe, pertence a Deus e mais ninguém. Porque no coração dele, na subjetividade da vida de Daniel, ele jamais experimentara alguma prisão. Ele estava cativo, escravo em Babilônia, mas o seu coração era escravo e obediente ao seu Deus, ao Deus de Israel. Essa liberdade que ele tinha, dessa consciência que ele tinha diante de Deus, com certeza era aquilo que lhe dava força para não abrir mão, para ser exatamente ele mesmo. Ele não abriria mão da sua convicção pessoal de quem ele era. Ele, Daniel, sabia quem era para Deus. Ele poderia dizer assim, ele poderia dizer para si mesmo: eu sei quem eu sou para Deus. E muito mais que isso, ele sabia quem Deus era para ele. Sabia que Deus era Deus na vida dele mesmo.
e sabia quem ele era para ele mesmo e Deus para ele. Isso que é mais importante. Nada melhor do que viver com essa consciência limpa, com essa consciência tranquila. Daniel era um homem como qualquer um de nós, um jovem como qualquer um de nós, qualquer ser humano, com expectativas que um dia havia sonhado, projetado, mas que por razões diversas isso se esvai diante da gente, se esvai diante dos nossos olhos. Mas independente disso, ele sabe quem ele é. Eu sei quem eu sou para Deus. Você sabe quem você é para Deus. E você também sabe o que Deus é para você. Bem, isso me remete a que tudo aquilo que a gente faz, o comer, o beber, o vestir, o se divertir, qualquer coisa a gente faz sabendo que tudo isso redunda para a glória do nome do Senhor, né? É 1 Coríntios 10:31 que diz que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você vê que, ou façais qualquer outra coisa, tudo vai estar encharcado, sabe? Tudo vai estar assim imbuído da presença de Deus. Tudo que a gente faz jamais é fora da presença dele. Sempre ele vai estar presente. Sempre Deus vai ser esse espectador, por assim dizer, porque ele vê, ele observa, ele se faz presente. Não que Deus tenha cumplicidade com tudo, porque tudo não é Deus, mas Deus vê e está em todas as coisas. E aí o chamado aqui do apóstolo, nesse 1 Coríntios 10:31, é que tudo aquilo que eu realizo, tudo aquilo que eu faço, se eu como, se eu bebo, se eu banho, porque até no banho eu posso dar glórias a Deus. A água que passa pelo nosso corpo, que tem como um elemento que tem essa função de limpeza, de ajudar na limpeza, sabe? A gente dá glória a Deus por isso. Uma fruta da qual você se alimenta e você degusta aquele sabor, por isso você dá glória a Deus. Um trabalho que você consegue, um salário digno, você dá glória a Deus. Como você pode dar glória a Deus também até nas perdas, até nas provações, até nas tribulações, até nas angústias, até nas limitações, até em reincidências, em recaídas. Você dá glória a Deus, porque não pela queda em si, mas porque você tem uma grande chance de fazer daquela queda uma possibilidade de se reerguer melhor, com o coração limpo, com o coração puro, com o coração transformado e com mais consciência. Salmos, no capítulo 2, no versículo 4, também diz que aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Uma decisão diante de Deus e pela graça de Deus e por esse impulso, por esse agir do Espírito Santo em nós. Salmo 2,4 diz que os que se apresentam diante de Deus são esses, que vão ter mãos limpas, coração puro, que a alma não está entregue à efemeridade, à vaidade, e nem jura enganosamente, não inventa história, não não vira diabo para a vida do próximo. Então, para concluir também, Tito, capítulo 1, versículo 15, que diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. O que esses versículos que eu separei, para mim, o que eles querem dizer? É gente de consciência limpa. É gente de consciência diante de Deus, né? E eu penso que é isso. É Daniel. Daniel, ele diria amém para aquilo que o apóstolo escreve aqui. Porque ele tem uma consciência limpa diante do Senhor, né? Aqui no contexto, havia uma ordem de Deus para que Daniel e seus amigos fossem... Aliás, perdão, não havia uma ordem de Deus, né? Havia uma ordem, era do próprio Nabucodonosor. Aliás, a ordem de Deus, a gente vê depois, né? Em outros capítulos, a vida de Daniel sendo de uma maneira mais específica, sendo direcionada. Mas a ordem era do rei era que
Daniel e seus amigos fossem tratados de uma maneira diferenciada, né? Eles deveriam ter o quê? Privilégios. Peguem esses rapazes, pegue Daniel e seus amigos, tratem eles de uma maneira diferenciada. Trata eles de uma maneira especial. Veja bem, como é que certas facilidades podem ter o poder de querer nos envenenar, de nos corromper, de nos perverter, de nos tirar do caminho. É nesse momento, Daniel podia até olhar para si, dentro de si, e cair, sabe, em um sutil engano, olhar para si e falar, cara, que coisa boa. Né? Ele poderia dizer, que bênção. Até na prisão aqui, Deus está me honrando. Eu sabia, até na prisão aqui, como escravo, eu estou sendo tratado diferenciado. Deus está me honrando, eu vou comer do melhor. Eu não vou padecer necessidade, porque eu sou filho do rei, porque eu sou cabeça e não sou cauda. E esse ímpio aí, esse rei Nabucodonosor, ele tem que mesmo mais me servir mesmo. Ele poderia cair nesse triunfalismo de hoje aí, gospel evangélico, nojento que a gente vê hoje. Mas é justamente, queridos, o contrário que vemos na atitude de Daniel. Porque a proposta era para que ele participasse das finas iguarias do rei. Que só o rei poderia... aquilo que era comida, era alimento, era particularidade do rei. Ele poderia participar também. Beber do mesmo vinho. Comer da mesma comida. Isto é, ele ia ter certas facilidades. E o que Daniel faz? Ele vê que a mão de Deus não tem nada a ver com isso. Não é Deus honrando ele, não. Ele não aceita isso. Daniel sabia que aceitar esses privilégios iria contra a sua própria consciência. Sabia que iria participar da mesa do rei babilônico. Sabia que participar disso seria abrir mão da sua nacionalidade. Seria abrir mão da sua comunhão com Deus, né? Seria uma aproximação com um ídolo. Nenhuma comida, nenhuma bebida, nenhum evento, sabe, seria melhor do que a comunhão com Deus na vida dele. E Daniel sabia disso. Não seria vinho mais saboroso, que poderia tirar, sabe, essa sobriedade e o vigor de princípios já estabelecidos no coração de Daniel. Por isso Daniel, ele se torna radical. Ele diz, não vou participar, não vou tomar. E diz não, ele é capaz de dizer não. Eu digo não a esses caprichos oferecidos que querem anestesiar a minha consciência. Ele não aceita isso. Então o texto vai dizer que Daniel, ele firmemente, uma mente firme, ele decide não se contaminar. E para muitos, naquela hora, era um alimento qualquer. Não, Daniel, é só uma comida, é só um vinho, é só uma bebida, Mas para Daniel era mais que isso. Ele sabia que isso era uma porta de entrada para coisas estranhas, coisas esquisitas, coisas que de alguma maneira iria afetar a sua comunhão com o Senhor, com a comunhão com Deus. E ele sabia que a consciência dele, ele poderia ser contaminada. Daniel poderia se perder. Daniel poderia se perverter, se corromper. Ele vê além, ele sabe que o que o espera seria distorção e contaminação. É que nem aquele desenho lá, vou fazer essa comparação, aquele desenho que eu assistia muito quando criança, era o Thundercats. Né, o Lion, que era o chefe lá do grupo, ele tinha uma espada que ele dizia, a espada de Tandera, me dê a visão além do alcance. Ele via a coisa que iria acontecer lá na frente, fatos que iriam ainda se desenvolver lá na frente. E por acaso Daniel, ele consegue ver além. Ele veria distorção, ele conseguiu ver que aquilo ali geraria contaminação na consciência dele. E ele prossegue firme em servir a Deus, em obedecê-lo, a despeito das ofertas, apesar que eram ofertas atraentes. Quem é que não queria uma oferta dessa vindo a partir do próprio rei, comer a mesa do rei, as finas iguarias do rei? Mas ele sabia que aquilo ali era veneno para a sua alma. Então, a gente vê a sequência, né, do livro de Daniel. É porque é bonito, é lindo ver a sequência dessa história. Em tudo, em todos os passos, em todos os percalços, você vê que Deus está no controle da vida de Daniel.
tudo que a gente lê no início parece que Deus está distante, parece que Deus está longe, parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não está mais agindo, não está trabalhando. Mas Deus estava presente na vida de Daniel. E nós vemos isso, nós sabemos disso porque nós temos o livro que nos conta a história. Porém, se eu fosse Daniel, se você fosse Daniel, naquele momento, naquele contexto, tudo aquilo que eu e você iríamos achar e dizer é: Deus me abandonou. Deus não está no negócio. Deus não está comigo. Deus não cumpriu sua palavra. Então a gente ia apontar o dedo para Deus e acusar Deus. Mas essa história, no início, está dizendo que Deus não perdeu o controle da nossa vida. Por mais que aparentemente o controle da nossa vida parece que saiu, sabe, do eixo. E a gente vai aprender que vale a pena servir a Deus apenas porque a gente o ama mesmo. Sem interesse de algo, sem querer buscar coisas de Deus, mas servir a Deus apenas por Ele mesmo, por Ele ser Deus. Quando temos Deus em nossa vida, uma vida que é uma vida plena, porque nós já possuímos Deus, e se eu tenho Cristo, né, trazendo uma linguagem mais neotestamentária, então se eu tenho Cristo, essa vida de Deus já está em mim, eu já tenho tudo aquilo de que preciso. Aonde até para a igreja, quando eu vou para a igreja, eu não vou porque eu preciso de algo, porque aquilo que eu precisava eu já tenho. E aquilo que eu precisava eu já tenho porque eu tenho Cristo na minha vida. E Cristo é tudo aquilo que eu precisava para mim, é tudo aquilo que eu preciso. E a vida com Cristo vai ser crescência, vai ser um caminho que vai gerar maturidade. Mas eu já tenho tudo aquilo que eu necessito, está nele, está em Cristo Jesus. Inclusive falar com Ele, com Cristo, com Jesus, através das orações, que é uma prática, né, exercício espiritual diário que a gente precisa. Até a oração, né, oração não necessariamente de petição, mas uma oração dessa consciência daquele que está diante dele porque o ama, porque o deseja, porque o quer, porque faz bem andar com Deus. O grande beneficiado nessa história toda somos nós. Porque Deus sem mim continua Deus. Eu sem Deus vou continuar sendo nada. Deus concede misericórdia a Daniel. E muito mais que isso, Deus interveio na mente do copeiro para que houvesse essa compreensão desse pedido de Daniel, de não querer participar. O texto diz que Deus ele intervém, ele amolece, ele trabalha no coração do copeiro, para o copeiro entender, para que levasse essa informação lá para Nabucodonosor, e Nabucodonosor compreende, e é aceito o pedido de Daniel. Cara, eu gosto disso, gosto porque é Deus se intrometendo na história, não pedindo permissão para ninguém. Deus não tem assessor, Deus não tem secretário, Ele decide intervir como quer, da forma que quer, na hora que quer. Então ele interrompe, ele inicia, ele para processos, ele faz tudo voltar. Enfim, Deus se intrometendo, intervindo na nossa história. Em um momento, né, o servo de Deus está ali, obedecendo, praticando, fugindo do mal, não se contaminando. Por outro lado, abre-se cenário e é Deus agindo em favor desse mesmo servo. Né? Uma atitude de amor para com Deus que acarreta uma ação de amor de Deus por nós. Então tudo nos levará a experimentar o amor dele por mim e por você. Mas sabe de uma coisa? É um amor verdadeiro, é o amor verdadeiro que amadurece. É o amor verdadeiro que nos faz crescer. É o amor verdadeiro que vai nos fazer ganhar consistência espiritual. Por isso finalizo com Mateus 5, 11 e 12, que diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12.
Mesmo na injúria, mesmo na perseguição, mesmo mentindo contra nós, mesmo perseguindo, enfim, por causa de Cristo, nós podemos nos regozijar, manter essa boa avinização, essa bem-aventurança, enfim, dentro, no coração da gente. Crendo que nessa jornada da vida, né, nós não estamos sozinhos. Daniel podia pensar que estava sozinho e poderia não saber e pensar e saber que estava sozinho mesmo, né? Ele poderia pensar que estava sozinho. E jamais imaginar que havia uma mão invisível de Deus já pronta e operando para agir em seu favor. Eu penso que tem a mão de Deus também aí, invisível, sabe? Pronta para agir em seu favor. Pegando sua causa, sua vida, fazendo das suas escolhas precipitadas, dos seus erros, dos seus equívocos. E Deus pode fazer tudo novamente. Todas as coisas podem ser coisas novas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e vivemos conforme a sua palavra, conforme a sua vontade. Como diz aquela canção, se eu não me engano é da harpa cristã, firme nas promessas do meu Salvador. Então fique firme nas promessas do Senhor. Pense nisso, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus.